E amanhã tem Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM, da TV Salvador e da Rádio CBN vão estar na rua Vicente Batalha, no Costa Azul. Se você mora na região, aproveite e participe com a gente. É o Fala Bahia na porta da sua casa. Você sabia que cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem com problemas de obesidade e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta? Foi sobre esse assunto que Fábio Cota conversou com a nutricionista Lídia Loyola. Vamos ver. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vamos conversar com a nutricionista Lídia Loyola sobre um assunto bastante interessante, obesidade infantil, que a gente vê a quantidade de crianças aí acima do peso. Lídia, quando é que a pessoa pode perceber, a mãe, o médico, o nutricionista, o obstetra, seja lá quem for, pode perceber que essa criança pode nascer com um problema, desenvolver uma obesidade? Isso pode ser feito realmente? Boa noite. Boa noite. A criança, né, a mãe, na verdade, ela tem que se preparar desde antes da gestação. Ela tem que entrar na gestação com peso adequado, porque uma mãe que entra na gestação acima do peso, ela pode levar a ter uma criança que nasça acima do peso também. Uma gestação onde a mãe ela começa a ganhar muito peso acima da normalidade, existe um acompanhamento do ganho de peso da gestante para ela ter dentro da normalidade, né, a saúde dela e a saúde do feto também. E assim que a criança nasce, a introdução da alimentação, né, normal, a partir dos 6 meses. O indicado é que a criança fique na amamentação exclusiva até os 6 meses, que isso é um protetor contra uma possível obesidade no futuro, e a introdução de alimentos certos a partir dos 6 meses para que a criança não entre logo em contato com alimentos que são muito obesogênicos, como, por exemplo, as mães pensam, né, e a criança pensa que esses sucos industrializados são sucos de verdade, alimentos que vêm muito dentro de saquinhos, por exemplo, esses alimentos que vêm em flocos de cereais, eles são muito indutores da obesidade. Por quê? Porque todos os alimentos para criança, eles têm uma substância que chama xarope de milho, que vem muita frutose, que é um grande indutor da obesidade infantil, né? Além de muitos produtos que têm gordura trans, que está aumentando bastante o colesterol das crianças. Mesmo as crianças que não têm problema com a obesidade estão tendo esse problema hoje em dia também, tá? Então, sempre procurar dar alimentos naturais para a criança, introduzir corretamente esses alimentos na alimentação dela e estimular que a criança vá para a feira junto com a mãe, que ela conheça as frutas, que ela conheça as verduras, que ela ajude no preparo dos alimentos, que ela sente na mesa com os pais, que ela veja os pais comendo as coisas adequadas, porque a criança tende a repetir o que os pais comem. Então, um pai acima do peso, muito provavelmente a criança tem essa tendência também a estar acima do peso. Essa seria a minha próxima pergunta. Então, essa hereditariedade influencia muito na alimentação e no comportamento do filho? Isso acontece? Acontece muito, né? Existe essa tendência a acreditar que a genética também pode aumentar a obesidade, mas o que mais acontece é o comportamental, a criação dos pais com aquela criança, porque os pais tendem a passar os seus hábitos alimentares para a criança, né? A mãe tende a só oferecer os alimentos que ela gosta, então a criança só conhece os alimentos que a mãe gosta. Então, se a mãe só gosta de alimentos ruins, a criança tende a gostar só desses alimentos também. E a psicologia infantil fala muito nisso, de sentarem todos à mesa e a criança tem que ver os pais se alimentando de forma adequada. Então, a genética pode existir, mas ela não é determinante. Não é que você tem um gene da obesidade, a família tem a tendência à obesidade, que a criança vai ser obesa. Hoje em dia, nos tempos que nós estamos vivendo, Lídia, o fast food nos shoppings, eles são aliados à obesidade infantil? São bastante aliados, porque se você pensar que um sanduíche de fast food, ele tem a quantidade de gordura para um adulto comer em um dia inteiro. E em um sanduíche uma criança dessa está comendo. E ele induz que a criança ela fique viciada nesse tipo de sabor. Então, a criança passa a querer só aquilo, fora os atrativos de cores, de brinquedos, de bonecos, né? E aí vem os periféricos, doces, refrigerantes, sobremesas. Como é que a pessoa deve evitar? Na hora de ir no supermercado, por exemplo, é importante que a criança acompanhe realmente e que você seja orientado por uma profissional, por exemplo, como você que é nutricionista, para tentar fazer com que a criança seja bem alimentada e não se torne um adulto obeso? Isso. A criança, sim. É muito difícil ficar longe desses atrativos quando você sai na rua, quando você vai no shopping, quando sai com a tia, com a avó que quer agradar, né? Então, o que os pais deveriam fazer? Eles deveriam
em casa, só deixar as coisas que realmente seriam saudáveis. Porque uma criança saudável, ela não deveria se preocupar com um dia que ela come um docinho a mais, com uma gordura a mais. Ela não deveria ter um tratamento nutricional, né? Então, ela tem que conhecer. Muitas vezes a criança nem conhece o que é um legume, o que é uma fruta. Ela deveria entender que aquelas coisas enlatadas ou aquelas coisas que vêm dentro de saquinho são coloridas artificialmente, que aquilo não é a cor da natureza. Ela deve entender, pegar no alimento. Ela deve realmente fazer uma bagunça na mesa, ela deve sujar o chão todo, porque isso faz parte do contato dela, né, com o alimento, com a alimentação. Ah, filha, vamos comer aqui uma folha, um legume, um chuchu, uma beterraba. Ah, eu não gosto, nunca comeu. E aí? Olha, exatamente, às vezes a criança nem sabe, a mãe nem sabe. Quando a gente atende uma criança no consultório, a mãe tem que vir junto. E muitas vezes a gente tem que atender a mãe e não a criança, né? A mãe nem imagina, fala assim, mas ela não come isso. E a criança, quando ela começa a ser apresentada pelos novos alimentos, ela tem a tendência a rejeitar, porque ela não tem o reflexo da mastigação ainda. Então ela bota para fora, aí a mãe já pensa, não, essa criança não gosta, ela não gosta, e fica com isso na cabeça. Tem que ser repetido até 12 vezes o mesmo alimento para a criança entender que aquilo é um sabor novo, né, que ela está saindo do peito, que é um leite docinho, é no colo da mãe e que ela está sendo exposta àqueles novos alimentos. Bom, como Lídia falou aqui, é bom, então, a mãe está se programando ou acabou de saber que engravidou, é bom já começar um acompanhamento, uma orientação alimentar para que tanto a mãe quanto o filho estejam saudáveis, estejam bem para o resto das suas vidas. Lídia, obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Tô retado aqui no Fala Bahia. O que me deixa aqui retado na cidade de Salvador é o trânsito. Por quê? O que aconteceu? Porque engarrafamento, eu tenho um carro, tenho que sair de moto, o trânsito é perigoso, você andar de moto. Então você acaba abdicando de algumas coisas que você quer fazer por causa do trânsito. Então eu acho isso um absurdo no país que a gente vivemos hoje. Isso não pode acontecer. Por isso que eu estou retado. A gente volta já.